Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio da nossa série Bíblia Todo Dia e no vídeo de hoje vamos falar sobre o livro do profeta Joel. Mas eu quero desde agora convidar você para curtir esse vídeo. Se você ainda não acessou o site pastoredilson.com, passa lá também, se inscreve no Maximize para que você receba um conteúdo exclusivo para a tua vida, edificando a tua vida, a tua liderança e também você possa se tornar um parceiro desse projeto. Não se esqueça de no final compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais usando a hashtag Bíblia Todo Dia. Nesse vídeo falaremos dos capítulos 1 a 3, ou seja, de todo o curto livro do profeta Joel. Apesar de ser claro na Bíblia que Joel está falando sobre Judá e também vermos muitas referências a esse profeta sobre Jerusalém, porque ele fala, por exemplo, do templo. Aqui em Joel 1,13, a Bíblia diz, para você ter um exemplo: ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem, chorem alto vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Nós temos nessa passagem, nós temos em Joel 2, nos versículos 23, nos versículos 32, no capítulo 3, versículos 16 e versículo 21, muitas referências ao templo de Jerusalém. Então provavelmente Joel estava nessa cidade. Porém é um mistério ainda para muitos estudiosos qual foi a época exata em que o profeta Joel viveu, porque não existem indicações históricas explícitas no livro. Joel também não fala dos reis que estavam governando durante a sua vida, como era característico em muitos outros livros proféticos. Muitas pessoas acreditam que, na verdade, ele não citou reis, porque no tempo quem estava governando era Atalia, justamente aquela rainha que nós falamos que era ilegítima, que era filha de Jezebel, que governou durante praticamente 6 anos e que vimos no vídeo anterior, ainda estudando o livro de 2 Reis. Provavelmente isso faria com que houvesse uma justificativa para que o governante daqueles dias não fosse citado, já que era ilegítimo. É interessante também perceber que Joel cita nações que eram fortes durante essa época de Atalia. Ele cita a Fenícia, ele cita a Filístia, ele cita o Egito, ele cita Edom. Então, por esses motivos em particular, nós vamos estudar na nossa leitura cronológica o livro de Joel dentro dessa época, apesar de você encontrar estudiosos, historiadores que podem colocá-lo em épocas diferentes. Independente da época, a mensagem de Joel é atemporal. A sua passagem mais famosa, provavelmente também uma das mais famosas no Antigo Testamento, é o momento onde ele profetiza a respeito da descida do Espírito Santo sobre toda a humanidade. A Bíblia diz em Joel 2, 28 e 29, e depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Essa profecia é citada no Novo Testamento pelo apóstolo Pedro, lá no dia de Pentecostes, em Atos, capítulo 2, versículos 16 a 21, quando aqueles 120 membros fundadores da igreja primitiva passaram a orar em outras línguas e se encher do poder de Deus, sendo cheios do Espírito Santo. Uma outra característica interessante no livro de Joel é que ele, cronologicamente, seria o primeiro profeta a anunciar o que a Bíblia chama do dia do Senhor. Em Joel 1,15 ele diz: aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Essa expressão, o dia do Senhor, vai aparecer inúmeras vezes no Antigo Testamento e até no Novo, em alguns momentos talvez se referindo a eventos históricos que já aconteceram, mas em muitas vezes se referindo a um dia de juízo futuro, até mesmo a segunda vinda de Jesus Cristo para reinar, ou mesmo o dia
do juízo final. Joel também é o primeiro livro na Bíblia, cronologicamente, a citar sinais apocalípticos nos céus. Ele diz: mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens e fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Esses mesmos sinais são citados pelo apóstolo Pedro, são citados por João na ilha de Patmos, escrevendo o livro de Apocalipse, e são citados até mesmo pelo próprio Jesus Cristo. Joel também profetiza sobre diversas calamidades que viriam sobre a nação: pragas e gafanhotos, seca, fome, incêndios, invasões de inimigos. Mas a grande marca do livro de Joel, para muitos, é um chamado, uma conclamação ao avivamento. A Bíblia diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envie a desgraça. Talvez Ele volte atrás. Arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Por que se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? A resposta desse arrependimento sincero do povo é o Senhor enviando provisão, enviando chuvas e afastando o inimigo que vinha conquistá-los. Capítulo 2, versículos 18 e 19 diz: então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Em seguida, no versículo 20, ele promete: levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril. A lição dessa passagem, o que a gente aplica para a nossa vida pessoal, é que não importa a calamidade em que possamos estar, se nós buscarmos ao Senhor, se nós nos arrependermos das nossas práticas erradas, abandonarmos o pecado, Ele sempre vai mandar as suas chuvas de bênção, trazer a sua provisão e afastar de nós os nossos inimigos. Finalmente, o profeta Joel também é um dos primeiros na Bíblia a falar sobre uma batalha final entre as nações. Ele diz: reunirei todos os povos e farei descer ao vale de Josafá. Ali o julgarei por causa da minha herança, Israel, o meu povo, pois os espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. No capítulo 3, versículo 12, ele diz: despertem nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. É impossível detalhar esse livro maravilhoso em apenas um curto vídeo, mas esse é o nosso resumo de hoje. E para você, o que é que te marcou na leitura do livro de Joel? Deixa aqui nas suas dúvidas, seus comentários também, e até o próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre o profeta Jonas.